Olá, acho que eu estou ao vivo agora. Estou tentando receber a minha convidada aqui para a entrevista. A gente está usando isso pela primeira vez, está meio complicadinho. Aguardem um pouquinho aí, tá? Um pouquinho. Tá me vendo? Agora sim. Sim, estou te vendo e estou te ouvindo. Joyce. Oi, querida. Peraí que caiu fora. Oi, será que caiu a tua conexão? Eu estava te vendo aqui, agora tu desaparecesse. Então a gente vai conversar daqui a pouquinho, tá? Dê uns minutinhos aí para a gente se encontrar aqui. Acho que é tranquilo entrar nisso sozinho. Daqui a pouquinho, pessoal, a gente está começando a entrevista com a poeta Fernanda Monteiro, tá? Segurem por aí que eu estou tentando trazê-la de volta. A gente não sabe como usar direito essa ferramenta. Oi, tu estavas online e agora tu desapareceu aqui da minha tela. Não sei o que tu fez antes, mas faz exatamente a mesma coisa para ver se tu volta aqui, tá bem? Fala. Pois é, menina. E eu agora só me vejo e eu não te vejo. Que coisa louca. Mas antes... Não, mas antes tu aparecia para mim. Tu aparecia um pouquinho e daí sumiu. Fez algum... Isso, sai e entra de novo. Tá bem. Ai, essas tecnologias, né? Tão boas quando a gente sabe usar, quando a gente não sabe. Fica penando. Alô? Não. Tu tem que... diz. Sim, entrei. Agora tá, tu tá aparecendo, tá? Acho que agora vai rolar. Peraí. Eba! Aleluia. Tá me vendo? Agora sim. Tudo certo. Ó, são 3 horas e 4 minutos, então acho que vamos começar, né? Em primeiro lugar, todo mundo já deve ter percebido, é a primeira vez que a gente usa essa ferramenta. Então, qualquer percalço no meio do caminho, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, tá bem? É uma honra. Uma honra muito grande para mim te receber. Certo. Tá falhando o teu microfone.
Deixa eu só fazer uma apresentaçãozinha rápida, então. Essa é analógica. Tá falhando para mim o teu áudio. Alô? Ai, acho que caiu de novo a conexão dela. Deixa eu explicar uma coisa, tá? A Fernanda Monteiro, ela mora um pouco distante da cidade, uns 10 quilômetros aqui de Pelotas. E a conexão lá acho que não é muito boa. Então, não tenho certeza se a gente vai conseguir fazer isso aqui. Na pior das hipóteses, a gente não vai fazer. A gente grava uma entrevista e depois publica, né? Vamos ver. Ela está entrando de novo. Deu de novo? Deu, agora entrar. Vamos lá? Vamos tentar. Tá bem? Agora acho que tá melhor. Agora tu também tá se movendo. Para mim não tá muito boa a conexão, eu não te vejo muito bem e às vezes Também. fica falhado o áudio, tá? De qualquer forma, eu vou dar início à nossa entrevista, pode ser? Pessoal. Então, pessoal, eu conheci a Fernanda há pouco mais de um ano. Vamos lá, vamos tentando. Então tá. Conheci a Fernanda há pouco mais de um ano pelo coletivo Autores de Pelotas, né? Foi onde a gente se encontrou pela primeira vez. E foi uma surpresa ótima, porque eu li o livro dela, A Vida Sem Antônio, um livro de poesia. Gostei muito, até não sei se... Eu não sei se a nossa amizade ela acabou ficando, né, mais intensa em função do livro ou não, porque eu virei uma admiradora também, mas a gente se dá muito bem. E ela me concedeu esse prazer de fazer essa entrevista, mas é muito importante que fique claro que a Fernanda é super reservada, ela não gosta de falar em público, ela, inclusive nos saraus, ela não lê nada, ela vai, ela curte, mas ela não costuma ler porque é mais tímida. Então é um super privilégio a gente poder estar conversando e ouvir da Fernanda agora algumas coisas sobre o trabalho dela. É isso, Fernanda. Então tá, olha só, eu queria que tu me dissesse assim, a primeira coisa, porque tu moras num lugar, eu estava explicando antes, quando caiu a tua conexão, que tu moras em um lugar que tem muita natureza, quase como um sítio, né? Tem muitas árvores, muito verde, muitas flores. Talvez quem me conhece, os amigos... Então, e eu queria saber assim, ó, se tu achas que tu é poeta, porque tu já vê a vida de uma maneira mais poética, né? Toda essa relação com a natureza, tens muitos animais. Exatamente porque assim, eu moro num sítio, fica a 20 quilômetros de Pelotas. Eu tinha falado que eram 10 quilômetros, 20 quilômetros. Tá, peraí. O que aconteceu aqui? Tô tentando manejar o negócio aqui para te deixar mais no destaque. Uma grande admiração pelos poetas. Tu tá escutando bem o que eu tô falando? Tô escutando mais ou menos, fica um pouquinho falhado, mas pode falar. Não, mas não precisa, sabe assim. Como é que a poesia entrou na tua vida? Tu sempre gostou, teve essa veia, assim, de querer... Tá, eu vou começar de novo. Então tá. Assim, eu estava explicando que é difícil a gente, pelo menos eu me reconhecer uma poeta, uma poetisa, porque eu tenho uma grande... Eu não estou te ouvindo mais. Sempre gostei, sempre li muito, e foi uma influência da minha mãe. Desde pequena, não sei se tu lembra, lembra do Clube do Livro, que vinha uma revista mensal e a gente escolhia, porque o meu pai era funcionário do banco. Eu estou te ouvindo super bem, só a tua imagem que está estática.
Não, mas eu tô te Mas ouvindo. eu tô te ouvindo. Pode falar. Vai ser tipo rádio, então, tudo bem. Pode falar. Começo de novo? Não, É que eu saia, Joyce. Dá para te ouvir, Entre de novo. Dá para te ouvir. Esse aqui dá morar em sítio. Mas o teu sítio é maravilhoso, né? É muito legal. Então, pode ter algumas na minha vida. Sim, vale a pena, né? Então vamos lá. Tá. Então tá. Eu sempre gostei muito de ler e isso foi uma influência da minha mãe. Isso ajuda. Tá, e como é que a gente chegou no teu primeiro livro, então? Não, ajuda. A vida, assim, nesse ambiente, como é que chegamos contribui, né? Mas a minha mãe tinha o clube... antes desse livro, eu já tinha escrito muita coisa. Eu tinha muita coisa engavetada que eu não tinha coragem de mostrar para ninguém. Foi uma surpresa, porque o primeiro livro que eu lancei foi A Vida Sem Antônio, mas ele não foi... não foram as minhas primeiras poesias, entendesse? Eu achei que eu estava devendo isso, assim. Que eu... Acho que caiu a conexão do Fernando. De novo. Vamos ter que tentar de novo. Vamos ver. Esperar ver se ela volta. Enquanto isso, eu vou falando, tá? Aproveitar. Ó, tá voltando. Esse aqui é o livro dela. A capa sempre fica virada ao contrário, né? Mas é A Vida Sem Antônio. Fernanda, aí? Estás aí? Eu estava aproveitando para fazer propaganda do teu livro, porque tu caísse aí a conexão. Eu vi. Desculpa essa conexão. Visto isso é o percalço de morar num sítio. Tem um lado bom, mas tem isso, né? Diga lá. Eu estava falando que esse livro... Tá. Assim, esse livro não foram as minhas primeiras poesias e até foi uma impulsividade lançar ele antes de outras poesias, porque ele é uma parte muito íntima, assim, eu tinha um certo receio de me expor tanto. Até que eu mostrei isso para um amigo que fez a correção dele, até a parte gramatical, e ele interpretou de uma maneira completamente diferente. Então eu me dei conta que a poesia é muito subjetiva, que as pessoas iam ler e interpretar isso conforme a sua experiência, e isso me deixou muito mais tranquila, assim, me senti menos exposta, entendesse? Uhum. Eu acho que eu tenho... Isso é uma coisa muito incrível, porque se por um lado tu é super reservada, né, que eu sei que tu gosta de ficar na tua, introvertida, mas, quer dizer, esse livro, a tua poesia, ele é muito forte, né? E tu te desnuda nesses poemas, né? Tu te desnuda completamente, assim, tu mostra tudo, mostra todo o teu sentimento, mostra de uma relação que foi, de certa forma, era uma relação proibida, né? Pelos nossos parâmetros sociais, assim. E mesmo assim, quer dizer, isso não te freou. Por quê? A Guga, a poesia fala mais alto? Tu sentia necessidade de colocar isso para fora, então passou por cima de toda essa tua reserva pessoal? Sim, eu tenho certeza que eu me expresso muito melhor com a palavra escrita do que quando eu falo, entendeu? Então, é um canal de comunicação muito mais eficiente para mim, a escrita. Eu acho que quando eu escrevo, eu sou muito verdadeira, eu sou eu mesmo, eu consigo... tudo que eu estou pensando, sem filtros, eu consigo escrever ali no papel. Né? E quando eu vou falar, não, sempre
inconscientemente vem alguma trava, alguma educação, alguma moral, que acaba que impede a gente de ser exatamente quem a gente é. E tu escreves quando tu tá inspirada, é assim, vem aquela coisa e daí tu tem que colocar no papel, ou às vezes tu pena também porque tu quer colocar alguma coisa para fora e não consegue encontrar as palavras adequadas. Como é que funciona esse processo? Depende muito, a poesia depende muito da inspiração, né? Eu tenho sempre comigo um bloquinho de papel e lapiseira, porque eu me inspiro assim, eu estou no carro escutando uma música e vem uma frase, e daquela frase vem uma sequência de palavras e sentimentos, assim, eu tenho que parar o carro e escrever aquilo para não perder, porque depois nunca mais vem naquele formato. E assim é com filme, assim é com música, assim é quando eu estou lendo um outro livro. Eu preciso guardar aquela essência, né? Aí depois eu vou passando a limpo, aí eu posso trocar um adjetivo, entendesse? Eu tenho tipo de um glossáriozinho, um índicezinho de palavras que eu acho bonitas. Sempre ao final do bloquinho de expressões que eu achei legal, de palavras que eu achei bonitas, e depois eu dou uma enriquecida, digamos assim, na poesia. Entendesse? Assim, um hábitos, assim, a gente vai criando metodologias para escrever, e na poesia eu tenho isso, assim, a essência é intuitiva, é crua, vem assim, sem avisar, então eu tenho sempre que ter um bloquinho e um lápis, mas depois eu vou lapidando ela, eu vou melhorando, é muito difícil escrever numa vez só, eu começo e só consigo terminar às vezes um mês depois, às vezes no outro dia, às vezes 6 meses depois eu consigo finalizar uma poesia. Então é muito irregular, assim, né? Eu não tenho uma metodologia, eu não tenho assim, um hábito diário. Na verdade, não, porque cada um tem o seu jeito, né? E encontra o seu jeito. Esse livro, né, para quem não conhece, pessoal, A Vida Sem Antônio, então, são 44 poemas, é isso, né? Eu li algumas vezes. Cada vez que eu leio, eu me emociono muito. Ela sabe, porque eu digo para elas, às vezes eu marco um pedaço e digo, isso é muito lindo! É muito incrível, assim. E conta, então, tipo, é quase como uma história, né, Guga? Porque os poemas é uma trajetória, assim, a história que acontece e depois do que acontece, o que fica, os sentimentos que ficam e como lidar com isso, né? Então é super bacana. Tu queres ler um pouquinho pra gente? Ai, meu Deus do céu. Se não quiser, eu leio, mas a gente vai ter que ler, pelo menos para as pessoas terem uma noção do que a gente está falando. Quem sabe tu lê o primeiro. Lê um primeiro. Eu leio primeiro e vai comendo um ali para tu ler. Pode ser? Tá. Então tá. Esse é o número 1, meu irmão. Esse é o poema que abre o livro e diz assim, ó. Desde meu umbigo, teu azul em mim se fixou, e um rico prólogo nos emprestou o adjetivo de inesquecível. Depois a luxúria, mais que teu cheiro em mim, deixou uma dor estremecida pelo teu membro maiúsculo, pela tua substância proteica. Em uma semana, a trama já estava feita. Transformei-me na tua fêmea, e do quadrado ao meu quarto foi um único ato. Se geografia é destino, eu vou me render ao agosto bendito, ao agosto previsto, e vou preparar a minha vida para receber a tua vida, arrumar a minha casa para ser também tua. É bom estar obcecada por algo bonito. É muito lindo. Muito bacana. Atrás do livro, né, a apresentaçãozinha também é super bacana, porque diz o que é, né? Ó, A Vida Sem Antônio, de Fernanda Monteiro. Em A Vida Sem Antônio, o leitor encontrará uma voz liberta, que ultrapassou os limites do corpo físico e do espaço privado e vem a público reivindicar ser ouvida. Com esses 44 gestos, a autora verbaliza o que antes apenas os olhos ousavam demonstrar. E é bem isso, né? É muito lindo. Foi. É que foi um romance secreto, quase, assim, foram poucos meses de convivência, foi muito intenso, e eu nunca verbalizei isso, né, para a pessoa, eu nunca me desnudei,
E aí depois eu precisava, de uma certa forma, como fosse compensar isso. Eu senti tudo isso e não demonstrei tudo que eu senti. Então eu achei que depois eu devia isso, entendeu? Para mim, para eu própria, assim, e acabei lançando esse livro num ato super impulsivo, porque eu tenho, tu sabes mesmo, eu tenho um segundo livro de poesia que está praticamente pronto, que tu está me ajudando a fazer a correção. Falta basicamente a capa. Outro dia me inspirei para uma capa, né? E aí tentar, que eu acho que esse segundo livro que tu já lesse é muito mais eu, sabe? Uma mulher mais feminista, uma mulher que tem dores, uma mulher contemporânea que passa por todas essas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, assim. Eu me vejo muito. Eu conheci uma mulher, eu vou mostrar a capa para vocês. Essa mulher aqui, ó. Quando a gente estava lá na Feira do Livro no Cassino, lembra que a gente foi participar? A capa sempre aparece invertida, tá? Então é melhor tu falar o nome dela direitinho. É Riane Leão. O nome do livro é Tudo Nela Brilha e Queima. E depois eu achei outro dela, que é Jamais Peço Desculpas por Me Derramar. Olha que título ótimo, assim. Ela não pede desculpa por ser ela, por se assumir, pelas extravagâncias, entendesse? Esses dois livros dela, ela é brasileira, me tocaram muito em mim. Eu achei muito parecido, assim, os sentimentos, entendesse? Assim, então, por isso que eu digo que eu acho que esse outro livro, que eu quero lançar em seguida, é muito mais parecido com o que eu sou, assim. As minhas lutas diárias, as lutas das mulheres, que eu acho, assim, que são comuns, assim, entendesse? E que eu me emociono quando eu digo que tem uns clássicos, assim, tem umas mulheres como, assim, Simone de Beauvoir, Sylvia Plath, que eu leio. Tem um livro da Simone de Beauvoir que é Mal Entendido em Moscou, se eu não me engano. É um livro pequenininho, assim, foi o primeiro livro que eu li dela. E eu adorei o livro, me marcou. Não tem nada demais no livro, mas o problema que ela lidou e que ela conseguiu vencer, digamos assim, foi lá na década de 40, 50, tá entendendo? E hoje a gente passa por esse problema aqui. Então, são mulheres que tu vai ler, então, assim, não parece nada demais, mas aí quando tu começa a contextualizar e ver que momento da história era, e hoje a gente está travando a mesma luta que ela travou naquele livro, a gente trava aqui no outro século, tá entendendo? Assim, que coisa, não? Como as coisas mudaram um pouco, na verdade, né? Muita tecnologia, mas a essência das pessoas parece que em muitas coisas continua igual. A gente é muito atrasado ainda. Mas olha só, sobre esse teu próximo livro, então, que eu já tive o prazer também de ler, mais uma vez, são poemas de várias fases da tua vida, né, anos e momentos diferentes, mas tem alguns temas que eles são muito recorrentes. A questão da tua necessidade de espaço, a questão da solidão, tu fala muito na solidão, mas como uma coisa boa, uma coisa que tu precisa para poetar. Isso aparece em vários momentos, assim. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Isso é uma situação, uma realidade, uma necessidade minha que às vezes é difícil das pessoas entenderem, né? Mas é que eu preciso estar sozinha para eu conseguir me concentrar e sentar e escrever sem me preocupar em estar atendendo a outra pessoa, sabe? E estar fazendo companhia para outra pessoa. Eu não consigo ser egoísta, digamos, o suficiente para estar acompanhada e me isolar no meu mundo, entendeu? Então eu tenho que estar sozinha para isso. E eu gosto muito disso. Eu, às vezes, estranho as pessoas que não sabem ficar sozinhas, que não conseguem ficar sozinhas. Para mim, isso é uma estranheza total, assim, né? Eu acho que o fato de eu morar num sítio, isolada também, é uma consequência disso, assim. Outro dia eu me dei conta, eu tive 9 anos casada, e eu instituí um dia por semana para eu ficar aqui no sítio sozinha. Uma noite por semana era minha, foi uma maneira que a gente encontrou, assim. Eu vinha sem marido e sem filho, e ficava sozinha para eu ter uma noite só minha.
Mas isso eu acho que é uma coisa que, na verdade, todo mundo precisa, né? Ter o seu espaço. Às vezes as pessoas não se dão conta disso, porque vivem na correria, mas é uma coisa importante também a gente poder parar. Mas tu falando desse jeito aí, tu não sentisse muito, então, essa questão do isolamento social pela pandemia, já que tu já mora, de certa forma, um pouco mais isolada, ou sentiu? Não, não senti. Eu só sinto falta de abraçar os amigos. Mais do que beijo. O abraço é uma coisa tão carinhosa, né? Te passa tanta energia, assim. Eu sinto, às vezes, eu olho as pessoas, assim, eu segui apenas com algumas poucas obras que eu estava fazendo e de forma muito mais lenta. Um dia pintor, um dia eletricista, um dia pedreiro, para tentar não juntar todo mundo, para tentar ser responsável. E às vezes eu olhava a pessoa, claro, são pessoas com quem eu não tenho essa intimidade, né? Mas eu lembrava assim, ai, que saudade dos meus amigos, saudade de sentar e tomar um café. Eu adoro ir para café. Uma coisa que eu faço todos os dias, eu adoro sentar num café, nem que seja 5, 10 minutinhos, assim, é um prazer, é um momento meu, assim, no dia. E eu tô sem fazer isso também. Isso me faz uma falta impressionante também, assim. Mas no mais eu tô muito tranquila, eu não tenho essa coisa de ter que estar na rua, ter que estar comprando, ter que estar sei lá, encontrando muitas pessoas. Não tem algumas pessoas que eu sinto saudade, que eu tenho vontade de abraçar. E eu vou fazer, só tem que ter um pouquinho de paciência. Isso aí. Agora que eu consegui aqui te colocar no destaque, agora pela primeira vez, aprendendo a usar a ferramenta, né? E fiquei com medo de ficar mexendo e, enfim, Isso aí. E sair fora, tá? Então, desculpa. Fernanda, fala um pouquinho pra gente agora. É uma coisa que eu sei em primeira mão, né? Que tu está escrevendo um romance também, então vem um romance por aí. O que tu pode falar do livro pra gente, sem dar muito spoiler, assim? O que tu te sente à vontade para falar? Tá, tu sabe que isso é influência tua, né? Isso, pessoal, foi a Joyce. Eu li o livro dela, acho que em 2 dias. Acho que eu comecei no sábado, li no final de semana, Hortência de Agosto, e eu me identifiquei muito, engraçado, com a protagonista, em algumas situações que ela é meio desastrada, eu também sou, e achei uma leitura deliciosa. Esse é o adjetivo, assim, eu comecei e não consegui parar, até terminar, me envolveu, assim. E de tanto a Joyce falava, por que tu não tenta? E isso foi me instigando, né? E tudo começou porque nós estávamos numa reunião na biblioteca do coletivo e a gente estava na salinha de uma literatura uruguaia. Tinha muitos livros uruguaios. E eu peguei um, acho que enquanto não começava a reunião, e tinha uma lenda lá de um... Eu acho que é uma lenda, mas eu acho que foi verídica, eu tenho até que pesquisar isso melhor. De um personagem que morreu numa praia, lá no Uruguai, que é um lugar que eu adoro. Eu sou apaixonada por essa praia, uma praia sem água, sem luz, é um platô, uma planície de grama, assim, na beira do mar. E aí me inspirou isso, olha só que loucura, isso me inspirou a toda a história dessa protagonista que rompe com a vida que ela tem, porque o sonho dela é ser escritora, então ela rompe com a vida que ela tem e se isola nesse lugar. Tá, e vai questionar, assim, relacionamentos contemporâneos, o que é o amor verdadeiro, se é que seja infinito enquanto dure, ou se tu não tá com uma pessoa porque não é realmente teu amor. Então, ele vai questionar relacionamentos, porque eu estava vendo no livro agora do Hemingway, que agora eu estou interessada em biografias de escritores, né? E ele tem um livro, Paris é uma Festa, que conta a vida dele em Paris na década de 20, quando ele começou a ser escritor. E ele fala que os clássicos são os assuntos, os temas clássicos são os que tu tem que abordar no final, entendesse? E o amor né? Então, claro que não é um livro que fala só de amor, não é aquela coisa lambuzada, doce, assim. É um relacionamento contemporâneo mesmo. Assim, eu nem sei ainda se a protagonista vai ficar com quem eu acho que vai ser o relacionamento mais importante dela no livro.
Nem cheguei nesse momento ainda. O que eu acho interessante do livro é que eu estou misturando ficção com fatos verídicos, tá? Ela nessa praia lá, ela vai conhecer uma pessoa verdadeira, uma pessoa que existe, tá? Então, isso eu acho legal, porque isso parece que dá um nó na cabeça da gente. Peraí, isso é verdade ou isso é só uma história? Então, são tramas, são coisas assim que eu acho que estão deixando muito interessante toda a história, assim. E são coisas que vão surgindo. Esse personagem que eu coloquei no livro agora, eu conheci num filme que eu vi há pouco tempo atrás e que me emocionou muito. A história é um escritor e eu falei assim, bah, se a minha protagonista conhecer ele por acaso, vai ser genial. E eu fiz isso no livro. Eles vão se tornar amigos, assim. E agora tu imagina que loucura isso, né? Ela, uma personagem fictícia, conhecer uma pessoa que existe, que é real, que é um escritor de verdade, reconhecido, traduzido em mais de 5 idiomas. O bom da gente ser a escritora é que a gente pode fazer o que a gente quiser, não é? Pode misturar, dar o final que quiser, o meio que quiser. Isso aqui é uma delícia, eu acho, de escrever também, né? E tu andas bem inspirada, né? Pelo que tu tens me falado. Ando. Agora eu tô até, com a questão do romance, eu tô até tentando criar uma disciplina, que eu digo que na poesia não existe, né? Mas para o romance, eu tô tentando, tá? Sentar de manhã, quando eu acordo, e escrever, botar as ideias em dia. Ou eu escrevo muito de manhã cedo, ou muito tarde da noite. Eu não consigo, no meio do dia, parar e fazer isso. São extremos, assim, né? E aprendendo várias coisinhas, quanto mais eu leio, parece que é óbvio isso, né? Mas mais enriquece. Eu lendo de novo o Hemingway, ele estava descrevendo uma situação que ele falou do cheiro. E eu disse, bah, eu não falei do cheiro, porque quando tu tá na beira da praia, tem a maresia, né? Tem o cheiro do mar, aquela coisa salgada. Eu vou ter que voltar lá e enriquecer um parágrafo lá. Entendesse? Eu também estou escolhendo, eu estou fazendo no meu Spotify uma trilha sonora para o livro, né? E isso eu aprendi contigo, porque no teu romance novo, no teu romance novo, que eu também não vou dar spoiler, mas que eu já sei a história, tu falaste para mim, essa música é uma das músicas que é trilha sonora do meu livro. E isso é tão importante, porque isso vai dando uma consistência na história, né? Música, cheiro, lugares que a gente conhece, porque tu não consegue escrever, pelo menos eu não consigo escrever de um lugar que eu não conheço. Tu é assim também? Tu fosse para Portugal para conhecer a ilha, né? Para a gente realmente falar com sabedoria, com uma experiência própria, né? De ter vivido naquele lugar. O André Macedo me ensinou a dar riqueza para os personagens. Um dia, conversando com ele, acho que esse último livro dele, Carníval, ele ficou acho que 4 anos escrevendo, não lembra? O tempo, ele falou para nós o tempo que ele ficou, e se eu não me engano, foi muito tempo dando personalidade para os personagens do livro, entendesse? Assim, porque isso dá riqueza, isso dá profundidade, né? Então eu vou juntando tudo isso que eu vou aprendendo contigo, com ele, com as biografias. Acho que por isso que eu estou lendo muito biografias de escritores, assim, estou mais voltada para isso nesse momento, para me ajudar nesses pequenos detalhes que eu acho que vão fazer diferença, assim, no romance depois. Querida, o nosso tempo já esgotou, a gente levou um tempo para conseguir começar, então eu dei esse desconto. Mas assim, a gente vai ter que terminar, daqui a pouquinho mais também tem a minha live, tem que deixar o computador esfriar um pouco. Porque senão daqui a pouco começa a cantar, parece um trator, tá? Queres deixar um recado? O que tu quer falar aí para finalizar? O que eu quero falar para as pessoas, eu quero que elas parem e pensem nesse momento, porque eu acho que esses momentos é um momento ímpar na vida, não só do brasileiros, mas mundial, assim, tá? Sem grandes conselhos. Mas, assim, que parem e pensem no momento, no que está acontecendo agora na história, para a gente
poder interpretar isso depois, assim, e que elas, espero que quando elas parem, pensem, elas vejam, elas reconheçam que a vida é o mais importante, tá? Que o resto a gente corre atrás, mas que a vida é o mais importante. E tente aproveitar esse momento da melhor maneira possível, tá? Ler é uma coisa dessas. Aproveitar e ler é uma dica, sabe, para um momento desses, assim. Ler, escutar música, ver filme, tentar um momento um pouquinho mais introspectivo, de autoconhecimento. Essa é a minha dica. Bacana, então. Vou fazer a propagandinha para o resto do evento do nosso festim, segundo festim de maio, #OleiPelotas, Ecos de Isolamento, que hoje é o último dia, segundo e último dia. Na sequência, a gente tem ainda, às 4 horas, tem uma live sobre o meu livro, Hortênsias de Agosto. Às 5 horas, é uma colagem de cenas que a gente gravou a partir de trechinhos do livro também. Tá muito engraçado, mas não esperem demais, por favor. Às 19 horas, às 18 horas, tem um vídeo que fala sobre o processo de produção da primeira antologia do coletivo Autores de Pelotas, que se chama Enquanto o Inverno Não Chega, às 6 horas, então. Às 7, nós temos a live com o Leonardo Alves, uma introdução à poesia. E o segundo festim de maio termina um bate-papo com vários autores às 8h15 da noite. É isso. Fernanda? Não tá, pessoal, vocês estão todos convidados. Tchau, querida. Estou morrendo de vontade de te abraçar. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.